Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos continuar aí o nosso estudo, na verdade fechar o nosso estudo a respeito dos agentes internos do relevo. Então na última aula nós vimos lá os movimentos tectônicos verticais, encerramos aí tectonismo e hoje nós vamos ver a parte relacionada com tremores de terra, vulgarmente chamados aí de terremotos, e o vulcanismo. Então, para essa aula, eu peço que vocês abram lá na página 50, tá bom? E, no caso, capítulo 4, lá da apostila de vocês, aliás, não é o capítulo 4, né? Se a gente olhar aqui, é o capítulo 6, errei aqui no quadro, certo? Mas vamos mudar, então, rapidinho, sem problema nenhum. Capítulo 6, tá bom? Lá da apostila de vocês. Vocês podem se perguntar, nossa, professor, mas quanto salto aí na apostila? Pois é, esse conteúdo, na verdade, ele foi todo distribuído por esses 3 capítulos que você tem aí na apostila. Então, por isso que a gente está fazendo esses saltos. Então, eu devo voltar depois para o capítulo 5, então fique tranquilo. Se eu estou agora trabalhando com o capítulo 6, eu volto depois para o capítulo 5 para trabalhar os agentes externos do relevo, tá bom? Então, fique tranquilo nesse sentido, a gente vai voltar. Bom? Bem, então, gente, quando nós falamos de agentes internos do relevo, certo? Nós temos aí o vulcanismo e os abalos sísmicos, né? Ou também conhecidos como sismo ou tremor de terra. Tudo a mesma coisa. Sismo, abalos sísmicos, tremor de terra, terremoto, eu estou falando de um mesmo movimento, certo? Esse movimento, ele é causado pela acomodação das rochas no interior da Terra. Então você vai ter aqui, ó, um choque de placas, por exemplo, e nesse choque de placas eu tenho a acomodação das rochas. A energia dessa movimentação e dessa acomodação provoca um tremor de terra. Nem todos os tremores, gente, isso é bom ressaltar, são causados unicamente por movimento de placas, tá bom? Você pode ter um tremor de terra causado, por exemplo, por um desmoronamento numa montanha. Então você pode ter uma corrida de lama na montanha e você vai ter um tremor de terra resultante disso, tá? Você pode também ter outro movimento causado, por exemplo, por acomodação de rochas. Nós tivemos isso em Curitiba, ali na década de 60, um pequeno tremor na região por conta da formação daquele lago de Capivari Cachoeira. Aquela é uma região calcária, formou-se o lago e houve uma acomodação de rochas devido ao peso da água daquele lago. E aí você teve um tremor de terra. Então, o tremor de terra, os terremotos, nem sempre são causados somente pela movimentação de placas, mas geralmente são essas movimentações que fazem com que a gente tenha o tremor de terra, tá bom? Bem, vamos dar uma olhadinha na imagem agora a respeito de como é que funciona essa história dos tremores, onde ele começa. Então, gente, nós temos dentro dos tremores de terra 2 pontos importantes para vocês entenderem. Ela geralmente tem a origem no interior da Terra. Então você vai ter lá um choque de placas ou então uma acomodação de camadas e desse processo eu tenho energia, né, devido a essa movimentação. Essa energia ela vai ser liberada. E ela vai ser liberada como? Através de uma onda sonora. O ponto de início desse tremor no interior da Terra, onde eu tenho o rompimento das camadas rochosas, eu chamo de hipocentro. Então você vai ter essa onda de choque se formando no hipocentro e vai chegar à superfície. Na superfície, gente, nós vamos ter então o chamado epicentro. Dali, daquele ponto, ela vai se espalhar pela superfície. Então, geralmente, quando você tem notícia de um terremoto, vou pegar aqui um exemplo aleatório, tá? Terremoto no Chile. Você vai ver que o noticiário vai dizer, olha, terremoto de 7 graus na escala Richter com epicentro em Valparaíso. Então a cidade de Valparaíso é onde eu tive a primeira onda de impacto e essa onda vai se espalhar na superfície. E quantos quilômetros ela vai se espalhar, professor? Qual é o raio desse tremor até onde pode ser sentido? Depende das camadas rochosas e da força desse tremor. Bem, quando a gente fala em tremor de terra, né, gente,
nós temos aí, como acabei de falar para vocês, nós temos os chamados, os indicadores, né? As escalas da força desses tremores. E como é que essas escalas, ou no caso a escala Richter em especial, em particular, faz essa medição? Ela faz medição em cima de um aparelho chamado sismógrafo. Ele é, na verdade, uma agulha, gente, extremamente sensível, então ela pode estar aqui ligada a uma mola, ou pode ser um pêndulo, certo? E que vai estar ligada à rocha, aqui embaixo, através de concreto, e é extremamente sensível. Então, qualquer movimentação, qualquer ondinha de choque faz com que ela se movimente. E aí você vai ter uma bobina com papel e onde vai se registrar. Quando eu começo a ter isso aqui, ó, gente, essa variação alta e baixa, é sinal que eu estou tendo um tremor de terra. Quando ela está acomodada, é sinal que está tudo em ordem. Vamos dar uma olhada no aparelho, gente, aqui, ó, como ele é de verdade. Por exemplo, um sismógrafo portátil, que é muito comum os geólogos usarem, vulcanologistas, pessoal que lida com toda essa questão de tremores de terra, muitas vezes tem um aparelho portátil. Esse aqui é um sismógrafo portátil, que vocês estão vendo aqui. Então, olha só o registro, como é que ele faz, certo? Toda a calibragem que você faz ali do outro lado e que mede a intensidade dos tremores de terra, né? Esse relatório, tá bom, gente? Esse relatório que vocês viram ali no papel, com aquelas curvas, ele vai ser classificado em cima da escala Richter, tá? Essa é mais usada. Existem duas escalas, Martelli e Richter. A que vocês ouvem na televisão e a que a gente fala mais é a Richter, porque ela está ligada principalmente à intensidade dos tremores e àquela medição do sismógrafo. Tá bom? Então você vai vendo aqui, ó, tem uma tabelinha que mostra justamente a intensidade desses tremores. Hoje, gente, o ponto mais alto, o tremor mais alto, foi de 8 pontos na escala Richter. Ah, pode ter um mais forte? Pode. Essa escala ela é aberta, ela não é fechada. Então isso é importante, por isso que ela é muito utilizada, porque eu posso ter um tremor de terra com um valor acima de 8. E aqui, né, como é que a gente sente na superfície? Então, por exemplo, menor de 3,5 na escala Richter, geralmente não sentido mais gravado. É muito comum aqui na região onde a gente está. Tem os tremores, é registrado, mas a gente não sente. Quando é que a gente começa a sentir um pouco mais? Tá? Entre 3,5 e 5,4 pontos na escala Richter. Esse aqui é sentido de vez em quando no Brasil. Tá? O Brasil tem terremoto? Tem, cuidado com isso. Muitas vezes o pessoal gosta de falar, não, o Brasil é um país idílico, um país maravilhoso, né? O nosso país é fantástico, não tem tremor de terra, não tem maremoto, tá? Tem outras coisas, mas nos governos aí, né, que bem. Mas, enfim, você vai ter sendo sentido no Brasil de vez em quando, ocasionalmente. Então nós temos tremor, temos ocasionalmente, e são esses tremores mais fracos. Por que a gente não tem que nem no Chile? Porque nós não estamos na borda da placa tectônica, nós estamos no centro da placa tectônica. Então, por conta disso, os tremores que chegam aqui são residuais daquilo que acontece lá na borda, tá bom? E aí você vai embora nessa escala aqui com vários tipos de danos e de intensidades. Vou deixar isso aqui para vocês, como já fiz nas outras aulas, tá, gente? Esses slides lá na plataforma, lá no Google Classroom, certo? Bem, gente, de terremoto seria isso aí. Vamos dar uma olhada agora no outro agente externo, o vulcanismo, tá bom? Então aqui, ó, uma bela definição de vulcanismo, né? É um fenômeno geológico que ocorre no interior da Terra para a superfície, quando há extravasamento de magma em forma de lava. Então, olha só, aquele material que está lá no manto, certo? Ele chega até a superfície da Terra através do vulcanismo, de um duto que se forma lá embaixo até a crosta, certo? A isso nós damos o nome de vulcanismo. Ele tem várias manifestações. A mais conhecida de vocês são os vulcões, mas nós temos outras formas de vulcanismo aí relacionadas. Tá? Inclusive na aula anterior até comentei sobre derrame de lava que nós tivemos no Mesozoico lá na região
no interior do Paraná, né, região ali do Terceiro Planalto, é um tipo de vulcanismo. Não formou cone vulcânico, mas formou um grande derramamento de lava, tá? De magma do interior da Terra, e a lava que vai então se endurecer na crosta, na superfície. Isso é importante. Qual é a diferença entre magma e lava? Magma, quando está lá embaixo no manto. Lava é quando ele vai endurecer aqui na superfície, né? Quando ele chega à superfície, a gente chama de lava. Então vamos dar uma olhada nas manifestações aí do vulcanismo, tá, gente? Então olha só, o mais conhecido de vocês do vulcanismo, isso aí é óbvio, é o tal do cone vulcânico, tá bom? Então, o cone vulcânico é a manifestação que a gente costumeiramente entende o que é o vulcanismo. Então você vai ter um cone, uma montanha sendo formado. Aqui eu tenho um duto, certo? Que vai lá embaixo, às vezes, até o manto. E eu vou ter embaixo disso tudo uma câmara onde nós temos ali guardado o magma, tá? Esse magma vai se acumulando até que gera pressão e vai então subir por uma chaminé, chegar à cratera e, dependendo, eu posso ter uma erupção vulcânica, certo? Dessa erupção vulcânica, nós podemos tirar aí duas situações. Primeiro, que é o mais comum, a formação, a explosão desse material na forma de piroclastos, que a gente chama, que são rochas extremamente quentes, e aquilo que nós chamamos de cinza vulcânica, sendo espalhada na atmosfera. Às vezes, uma explosão dessas pode chegar a algumas dezenas de quilômetros lá para cima, dependendo da força do vulcão e da pressão acumulada na câmara magmática, certo? A outra manifestação são as minhas corridas de lava, são os meus rios de lava. Então, eu tenho a explosão, joga lá essas cinzas, e aí eu tenho a formação dos rios de lava que descem morro abaixo. Bem, um vulcão, ele pode ser ativo e pode ser inativo, tá, gente? Então, um vulcão, quando ele perde o contato com o manto, quando ele não tem mais o processo, né, de recarga da câmara magmática, ele vai se extinguir. Bem, essa é uma forma de a gente ter aí vulcanismo. Deixa eu mostrar aqui uma imagem interessante, tá? Para vocês entenderem aqui, ó, o que é uma erupção vulcânica. Essa primeira imagem é o vulcão. Esse vulcão que vocês estão vendo aqui é no Equador, em Quito, se chama Pichincha. Aqui ele é tranquilinho, tá bom? Fazia quase 200 anos que ele não se manifestava. E de repente, um belo dia, olha aqui, ó, entra em erupção. Isso aqui é tudo material de cinzas vulcânicas que, claro, caíram, né, sobre a cidade. Então, lá em 98, 99, a cidade teve que ser evacuada, grande parte da capital do Equador, Quito, por conta da erupção desse vulcão, que era tido como extinto, né? Então, esses, muitas vezes, são os vulcões mais perigosos. Aquele que está em atividade, a gente sabe que tem que tomar cuidado. Mas aqueles que se acham que está extinto, né, de repente ele pode acordar, como foi o caso aqui do Pichincha. Buenas! Vamos seguir aí nas formas de vulcanismo que eu tenho. Então aqui eu tenho uma outra forma de vulcanismo. Eu na aula anterior, gente, tinha lá no final do tectonismo falado rapidamente sobre os hotspots, certo? Mas o hotspot, ele é basicamente um fenômeno vulcânico, do vulcanismo. Então coloquei aqui para explicar um pouco mais ele. Então a gente tem um movimento das placas, mas nós temos aí um vulcanismo interessante que são os chamados pontos quentes. Seriam como ligações diretas da minha crosta com o manto, tá bom? Não está necessariamente só ligado ao movimento das placas tectônicas, mas ao vulcanismo. Então o que acontece? Esse ponto, ele está ali permanentemente ligado com o meu manto. Sobre a superfície eu tenho um movimento da minha crosta. Então o que acontece? Olha só, esse primeiro vulcão aqui, ó, ele já foi ativo durante um tempo. Certo? Não é mais. Formou uma ilha, mas eu não tenho mais vulcão ativo. O que eu observo? Que é uma sequência de 3 ilhas. Essas duas anteriores já tiveram nessa posição. Certo? Como eu tive o movimento da placa, não tem mais conexão com o manto, parou a atividade vulcânica nessas ilhas. Já nessa aqui, ó, a mais jovem,
eu tenho a ligação com esse ponto quente, certo? Ah, professor, então um dia ela vai deixar de ser ativa? Vai, à medida que a minha placa se movimentar. Então, esse tipo de fenômeno, de ponto quente, forma muitas vezes arquipélagos, numa sequência de ilhas. Vou pegar aqui um exemplo para vocês, o mais conhecido, o Havaí. O Havaí, primeira ilha deles lá, hoje, né, que é a maior, você tem atividade vulcânica, e 2 vulcões lá com grande atividade, Mauna Kea e Mauna Loa. Nas outras ilhas você não tem mais isso. Por quê? Porque eles saíram daquele ponto quente. Então você não tem vulcanismo ativo como você tinha nas demais ilhas. Tá bom? Bem, vamos ver aí outra forma de vulcanismo. Então vimos vulcões, vimos agora o ponto quente e os geysers. Tá? Os geysers, eles são muito comuns em regiões vulcânicas. Então você vai achar lá no oeste dos Estados Unidos, que é o mais famoso, no Parque de Yellowstone, tem uma sequência lá de geysers. Você tem na Islândia, você vai ter no Japão, e você vai ter na Rússia, no Vale dos Geysers, lá na Península de Kamchatka. Tem mais de 100 geysers em funcionamento ali, certo? Ao mesmo tempo. Como é que funciona um geyser? Eu tenho aqui minha rocha aquecida, alta temperatura, tá bom? Uma câmara magmática. Como eu falei para vocês, vulcanismo não é só vulcão, então posso ter uma câmara magmática lá embaixo que necessariamente não formou um vulcão. Mas as rochas vão ficar aquecidas. A água desce pela infiltração e tem contato com essas rochas aquecidas. Muitas delas ali a mais de 100 graus. Então o que acontece? Essa água retorna através de canais à superfície, certo? Em alta pressão. E aí você vai ter a formação desses geysers. Então vou ter geralmente embaixo um local de reservatório, um reservatório de água. Essa água quente vai aqui se acumular até que a pressão fica alta e aí lança para fora essa água em alta temperatura. Posso ter fontes termais, tá bom? Então essa água aquecida chega na superfície sem violência e posso ter fumarolas, então só chega o vapor até a superfície, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, separei uma imagenzinha para vocês de geyser e fonte termal. Então tá aqui um exemplo de geyser, certo? Isso aqui eu acho que é Yellowstone nos Estados Unidos. Então das fontes, um dos geysers lá. Lá embaixo a água aqueceu, vai para uma câmara de acumulação, aquela água quente vai se acumulando, até que ela sai sob pressão. Pode às vezes aqui chegar a quase 100 metros, né? Esse lançamento de água aqui. E ela faz o lançamento e às vezes demora 1 hora ou 40 minutos, depende da câmara ali de água, né? De quanto é que ela consegue, qual volume de água ela consegue conter para fazer dar esse jato ali final, tá? Então você pode ter a cada 40 minutos isso acontecendo, a cada meia hora, a cada 1 hora, depende do tamanho ali do reservatório lá embaixo dessa água. E aí, claro, o reservatório acumulou água, alta pressão, vai jogar para cima, tá bom? O outro, gente, são aqui, fontes termais. Peguei aqui um exemplozinho mais simples para vocês, também nos Estados Unidos. Está aqui, uma fonte termal, essa água toda está aquecida. Muitas vezes essas fontes termais, a água não é limpa, pode ver que aqui parece barrenta, mas não é barrenta. Ela, na verdade, está com uma série de minerais lá do fundo da terra, tá certo? Pode ser extremamente quente, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, mas às vezes ela pode jogar água a 30 graus, 35 graus. E aí nós temos as famosas termas. Então, talvez vocês já foram passear nas termas de Jurema, por exemplo, é fonte termal, é vulcanismo aquilo lá. Ah, professor, mas não tem vulcão mais na região. Não, não tem. Mas eu tenho ainda uma câmara magmática que está lá esfriando desde a época dos dinossauros, tá bom? Então, aquele derrame de trapo que eu falei na aula anterior, já comentei aqui com vocês, formou lá essa câmara magmática que ainda está esfriando. A água entra em contato ali, aquece e sai numa fonte na superfície. E pode ver que nessas áreas de termas de Jurema e outras termas, muitas vezes tem a parte de lazer, mas tem a parte medicinal, porque essas águas elas são ricas com uma série de minérios, tá bom? Que podem aí trabalhar no nosso corpo, enfim, curar de reumatismo, de uma série de outros problemas
decorrentes aí da saúde, né, debilitada que a gente tem, certo? Gente, então, de vulcanismo seria isso. A gente fecha com isso toda essa parte relacionada com os agentes internos do relevo, tá bom? E na próxima aula nós vamos começar a trabalhar com os agentes externos do relevo. Então a gente fechou hoje os agentes internos ou endógenos. Na próxima aula a gente vai trabalhar com os agentes externos ou exógenos, tá bom? Um abraço a todos, gente. Vou deixar essas aulas aqui para vocês ali na plataforma, tá? Em PDF, e lá também, como fiz anteriormente, os exercícios que é para vocês fazerem, certo? Um abraço, até a próxima.